Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago Rocha, professor de Geografia, e nesse vídeo nós continuaremos a falar sobre a hidrografia do Brasil, trabalhando agora a bacia do Rio São Francisco e a bacia do Rio Paraguai. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like nesse vídeo, vai me ajudar bastante e ajudar a crescer o canal. Então, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto, dá uma olhada no slide aí, ó. Bacias hidrográficas do Brasil, trabalhando agora a parte 4. Galera, em relação ao Rio São Francisco, né, a bacia do Rio São Francisco. O rio principal da bacia, o Rio São Francisco, ele pode ser chamado de Rio da Integração Nacional. Por que Rio da Integração Nacional? Porque esse rio ele foi muito utilizado para transportar cargas, pessoas, né, mercadorias do Nordeste para o Sudeste. Logo que acaba o ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste, vem o ciclo da mineração, né? Então esse Rio São Francisco ele foi utilizado para integrar melhor essas duas regiões, Nordeste e Sudeste, ou Nordeste e Centro-Sul, daí Rio da Integração Nacional. Também pode cair na sua prova como Velho Chico, um nome regional, Rio dos Currais. Rio dos Currais, porque ao redor do Rio São Francisco você também tem criação de gado, tá? Pecuária, principalmente ali no Sertão, região do Agreste também, então Rio dos Currais. Ou Rio Nilo Brasileiro. Por que Rio Nilo Brasileiro? Porque assim como o Rio Nilo, que passa lá no continente africano, o Rio São Francisco passa por regiões muito secas aqui no Brasil e não seca. Daí Rio Nilo Brasileiro. Rio que passa, por exemplo, pelo sertão nordestino e não seca. O que você tem são alguns afluentes do Rio São Francisco que podem cercar, afluentes. Agora, o rio principal, o Rio São Francisco, é um rio perene, tá? Passando pelo sertão sem secar, ele é chamado de Rio Nilo Brasileiro. Mas por que ele passa pelo sertão e não seca? Porque lá na nascente, lá no local onde o rio nasce, chove constantemente. O Rio São Francisco ele nasce na Serra da Canastra, nome muito importante, a ESA já explorou algumas vezes. A Serra da Canastra fica no estado de Minas Gerais, que é onde tem a nascente do rio. E o bioma também muito importante, o bioma da Serra da Canastra, o bioma da nascente do Rio São Francisco é o bioma do Cerrado. O Rio São Francisco passa por alguns estados, parte de Minas Gerais, na nascente, né? E aí passa pelo Distrito Federal, logo na divisa, né, do Distrito Federal, Goiás, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Por que eu coloquei esses dois estados, Alagoas e Sergipe, em vermelho aí? Porque o Rio São Francisco ele é utilizado como divisor natural entre esses dois estados. Ele é utilizado como divisor entre Sergipe e Alagoas, desembocando no Oceano Atlântico, né? A foz do Rio São Francisco é no Oceano Atlântico. E nós falamos que o Rio São Francisco ele faz o sentido sul-norte. Não é que ele sai da região sul e vai para a região norte. Como ele faz isso aqui, ó, sai de Minas Gerais em direção ao Oceano Atlântico, nós falamos que é sentido sul-norte do Rio, tá? Pode parecer bobeira, mas isso já caiu na prova da ESA. Tá? Sentido sul-norte, lembra do Rio São Francisco, ele parte de Minas Gerais em direção ao Nordeste. Tá? Não é que ele sai do sul e vai para o norte do Brasil, não. É o sentido do rio. O Rio São Francisco ele é um rio com poucos afluentes. Olha aqui, ó. Olha essa imagem aqui. Aí nós temos o Rio São Francisco, ó. Rio principal aqui, ó, Rio São Francisco. E se vocês perceberem, realmente, o Rio São Francisco ele não tem muitos afluentes. Ele parte de Minas Gerais em direção ao estado de Sergipe e Alagoas. Claro que nessa imagem não está aparecendo todos os afluentes, tá? Mas você vai perceber que realmente não tem muitos afluentes na bacia do Rio São Francisco, viu? Ele é o maior rio inteiramente brasileiro. Olha só, toma cuidado com isso, tá? Se a prova da ESA perguntar qual é a maior bacia totalmente brasileira, bacia, estou falando de bacia, não estou falando de rio. Maior bacia totalmente brasileira é a bacia Tocantins-Araguaia. Bacia hidrográfica é uma área com conjunto de rios. Está falando de vários rios. Então, a maior bacia genuinamente nacional, totalmente brasileira, Tocantins-Araguaia.
Agora, se a prova 10 é perguntar qual é o maior rio inteiramente brasileiro, qual é o maior rio genuinamente nacional? Rio São Francisco. Rio é diferente de bacia. Ué, mestre, mas e a bacia amazônica? Se a prova 10 é perguntar qual é a maior bacia hidrográfica do Brasil, se ela não explorar, não especificar nada, só perguntar qual é a maior bacia hidrográfica do Brasil, bacia amazônica. Mas se ela especificar, qual é a maior bacia totalmente brasileira? Bacia Tocantins-Araguaia. E o rio, novamente, o maior rio totalmente brasileiro, Rio São Francisco. Fica muito atento a isso aí, tá? O Rio São Francisco ele é muito utilizado para irrigação da fruticultura lá no Nordeste. Sempre que falar de fruticultura na sua prova, você vai lembrar do Nordeste, beleza? A fruticultura lá no Nordeste é abastecida pelo Rio São Francisco. E o rio também é utilizado para navegação, por mais que seja um rio de planalto, não é um rio de planície. Por mais que seja um rio de planalto, o Rio São Francisco também é navegável. E ele é navegável entre Pirapora, Minas Gerais, e Juazeiro, na Bahia. Recentemente, a prova da ESA explorou isso. O que acontece é que nos períodos de cheia, nos períodos de chuva, o Rio São Francisco ele acaba subindo um pouco o nível dele e aí os navios conseguem passar sem arrastar o fundo do navio no fundo do rio, né? O nível do rio subiu, então consegue transportar ali mercadorias pelos navios sem arrastar o fundo do navio no rio. Show de bola? O Rio São Francisco ele vem passando por algumas polêmicas recentemente por conta da transposição do rio. Transposição é mudar parte do curso do rio. Isso aqui, ó. O Rio São Francisco ele está passando aqui embaixo, ó, em azul, tá vendo? Esse é o curso original, direção original do Rio São Francisco. Ele vem até fazer a divisa entre Sergipe e Alagoas. Só que como o Rio São Francisco é o principal rio do Nordeste e muitos lugares lá do sertão nordestino não são abastecidos pelo Rio São Francisco, a ideia dos governos é levar parte do Rio São Francisco para essas regiões mais distantes do sertão, regiões que passam pela falta da água. E nós faremos isso através da transposição, ou seja, mudar parte do rio para levar água até o interior. E é o que vocês estão vendo em vermelho, essa linha vermelha aí é parte da transposição do rio. Ele acaba canalizando, o governo vai lá, vai canalizar parte do rio, mudando parte da direção dele para chegar nessas regiões mais interioranas. Além disso, levar parte da água do Rio São Francisco para abastecer outros rios da região. Isso é a transposição. Agora, qual é o problema nisso? O problema é que quando você realiza essa transposição, a quantidade de água que passaria por aqui, ó, o volume de água que passaria para cá diminui. Tu está levando água para outras regiões, então diminui o volume de água em direção à foz, o que pode prejudicar a população que vive ao redor do rio, a população ribeirinha. Os ribeirinhos são pessoas que dependem do rio para pesca, para transporte, para economia, e essa população pode ser afetada por conta da transposição do rio. Uma outra situação é que quando você leva água para o interior do Nordeste, lá para o sertão, você acaba incentivando, né, obviamente, a produção agrícola. Até aí, show de bola. Isso é bom. Vai abastecer a produção agrícola do interior do Nordeste. O que acontece é que os grandes fazendeiros, as pessoas que têm dinheiro, os grandes latifundiários, acabam comprando mais terras no interior para se beneficiar desse rio que agora está chegando lá, aumentando aí o seu latifúndio, a sua concentração de terras. Então é um outro problema provocado por essa transposição do rio. Acho difícil a prova da ESA abordar essa questão polêmica, mas pelo menos vocês precisam ter a noção quais são os principais impactos dessa transposição do rio. Show de bola? O Rio São Francisco ele tem uma grande capacidade hidroelétrica, tá? A bacia é a segunda maior bacia em capacidade instalada, só perde para a bacia do Paraná. A bacia do Rio Paraná é a maior em capacidade instalada e a do São Francisco é a segunda maior. Por isso, nós temos várias usinas hidrelétricas na região, aí, todas aqui diretamente no Rio São Francisco. A usina de Xingó,
entre Sergipe e Alagoas. A usina de Paulo Afonso, muito falada pela prova da ESA, tá? Paulo Afonso no estado da Bahia. A usina de Itaparica, em Pernambuco. Sobradinho, uma outra usina hidrelétrica bastante explorada pela prova. Sobradinho na Bahia. E a usina de Três Marias, também abordada lá no estado de Minas Gerais. Como eu disse, todas no Rio São Francisco. Show de bola? Novamente aí, ó, mostrando que tem poucos afluentes. Então, os represamentos para a construção das usinas hidrelétricas, a maior parte fica diretamente no rio principal, tá? No Rio São Francisco. E tem que lembrar também que ele é navegável entre Pirapora e Juazeiro. Show de bola? Aqui, ó. Pirapora aqui embaixo, ó, em Minas Gerais. Minas Gerais aqui embaixo. E vai até Juazeiro, no estado da Bahia, tá? Bastante utilizado, ó. Juazeiro vem até aqui, ó, aqui em cima. Bastante utilizado para navegação. Em relação à bacia do Rio Paraguai, pouca coisa, tá, sobre o Rio Paraguai. Saiu muita informação com esse novo livro do edital. O Rio Paraguai nasce no estado do Mato Grosso, tá? O rio nasce no Brasil, lá no estado do Mato Grosso, em uma chapada que nós chamamos de Chapada dos Parecis. E aí o rio desce em direção ao Mato Grosso do Sul, passando pela planície do Pantanal. Sempre que falar do Pantanal mato-grossense, você tem que associar diretamente ao Rio Paraguai, tá? Vai associar o Rio Paraguai ao Pantanal. O Rio Paraguai ele avança pelo Paraguai até encontrar o Rio Paraná. Ou seja, o Rio Paraguai ele é utilizado como fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Daí o nome Rio Paraguai, porque faz fronteira entre o Brasil e o Paraguai, tá? Só que a foz do Rio Paraguai não é no Rio da Prata. Eu falei que o Rio Paraguai ele faz parte da Bacia Platina, mas o Rio Paraguai não desemboca diretamente no Rio da Prata. A foz dele é no Rio Paraná, tranquilo? O Rio Paraguai é o segundo grande rio de planície do país. O maior rio de planície é o Rio Amazonas. E o segundo maior rio de planície, o Rio Paraguai. O Rio Paraguai e o trecho final do Rio Paraná formam uma via navegável, bastante utilizada para transportar produtos agrícolas, minérios do maciço do Urucum, tá? O Rio Paraguai ele é um rio de planície, então ele é muito utilizado para navegação. E como ele desemboca aqui, ó, no Rio Paraná, o trecho final desse rio forma uma hidrovia também. Ó, Rio Paraguai, Rio Paraná e o Rio Uruguai. 3 rios da Bacia Platina. Sendo que o Rio Paraguai, ó, o Rio Paraguai ele vai desembocar diretamente no Rio Paraná. Aqui, ó, só olhar. Paraguai desembocando no Rio Paraná. E aí depois o Rio Paraná e o Rio Uruguai, os dois desembocam diretamente no Rio da Prata até chegar no Oceano Atlântico. Show de bola? Como eu disse, ele é muito utilizado para transporte de cargas, né? Essa hidrovia aí do Rio Paraguai e o final do Rio Paraná, transporte de cargas. Produtos agrícolas, parte da produção de grãos do Centro-Oeste, mas foca principalmente no escoamento de minerais metálicos, os minérios que são explorados lá no maciço do Urucum. Nós falamos na aula de distribuição mineral que o maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul, acaba sendo extraído ferro e manganês, né? E o ferro e o manganês do maciço do Urucum é muito exportado para os países do Mercosul, pela proximidade com esses países, sendo transportado aí pelo Rio Paraguai, tá? Através do Porto de Corumbá. Show de bola? Para fechar uma imagem aqui, ó, esse verde aqui, um pouquinho mais escuro, ó, essa aqui é a extensão do Pantanal Mato Grossense. Pega uma área muito grande aqui do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, né? Boa parte ali na porção ocidental do estado do Mato Grosso do Sul, você tem o bioma do Pantanal. E o bioma do Pantanal ele é abastecido, ó, pelo Rio Paraguai. A cheia que ocorre no Pantanal, ela é provocada pelo Rio Paraguai. Durante o período do verão, chove bastante lá no Centro-Oeste. O Rio Paraguai não suporta todo esse volume de água e acaba transbordando, deixando boa parte do Pantanal embaixo da água. Belezinha?
Bom, então aqui vou ficando, tá? Por enquanto. Nós trabalhamos sobre o Rio São Francisco e o Rio Paraguai, bastante informação, recomendo voltar para fixar bastante o conteúdo e é isso. Até a próxima aula, beijos, abraços, fui!